no marketplace, né, onde você entra, tá lá, Semana do Consumidor espalhado nas vitrines também das lojas físicas, porque nós estamos numa semana importante para o comércio, é mais uma data, eu diria que a segunda mais importante após a Black Friday, especialmente para as lojas virtuais, e é uma data comemorada no dia 15 de março, uma das mais importantes, sem dúvida, para o varejo brasileiro. Agora, apesar do comércio ter se apropriado desse dia para oferecer descontos e promoções com focos mais nas vendas, essa data foi criada também para lembrar dos direitos do consumidor e também dos avanços da lei do consumidor que protege o consumidor, como, por exemplo, a lei do arrependimento, especialmente para quem compra produtos ou serviços no ambiente digital. A gente convidou a advogada Juliana Modesto para falar sobre esse assunto. Então, é uma semana de vendas ampliadas, vamos dizer assim. O comércio está apostando nessa data há mais um ano, mas, ao mesmo tempo, o consumidor precisa se resguardar, entender os direitos dele em qualquer situação de relação de compra e venda, não é isso, Juliana? Bom dia. Bom dia, perfeito, Thaís e Marcos, bom dia. Mais uma vez, estar aqui presente para contribuir com essa comunicação e levando informação para todos os ouvintes. E sim, na verdade, o dia 15, como você falou, ele já foi instituído como o Dia do Consumidor, é um dia nacional, Thaís, internacional, na verdade. É bom destacar, como você falou, começou lá nos Estados Unidos, mas ele evoluiu aí para ser um dia de luta também pelos direitos do consumidor. E que a gente precisa se resguardar. Tanto o comércio aguarda essas datas, quanto o consumidor também aguarda essas datas para fazer, de repente, conseguir aquele desconto especial. Vantagem, né? Conseguir uma vantagem diferenciada. Às vezes a pessoa está precisando trocar um produto dentro de casa, aí fica esperando essas datas especiais. Mas aí a gente tem que ter muito cuidado, principalmente com essas ofertas, né? Com muitas lojas que fazem ofertas falsas. Então é bom sempre pesquisar, a gente indica sempre pesquise. Os órgãos de defesa do consumidor estão sempre aí divulgando listas com as pesquisas, as empresas que realmente trabalham de forma ética e os produtos que são mais consumidos nesses períodos sazonais. Então, é importante sempre fazer essa pesquisa e se informar dos seus direitos, porque existe o Código de Defesa do Consumidor para defender o consumidor e para dar garantias a ele de que aquele consumo não vai ser prejudicial, e ele tem alguns direitos, como você falou, o direito do arrependimento especificamente, porque estamos aí na era digital e o e-commerce, né, ele vem crescendo de forma exponencial. Então, a gente precisa também evoluir o direito do consumidor junto ao comércio digital. Agora, doutor, em relação à situação do consumidor, o que é direito do consumidor quando envolve a questão do produto? É meramente a troca do produto por algo realmente que venha a satisfazê-lo naquele momento? Porque às vezes a loja propõe outro produto. Ou ele tem direito a ter o ressarcimento integral do recurso financeiro pago ali por aquele produto? Vamos lá, a gente tem várias nuances aí do que você falou. Por quê? O Código de Defesa do Consumidor, Marcos, ele não traz especificamente o direito à troca. Uhum. O direito à troca, ele vem de uma praxe do consumo, do mercado. Como uma cortesia. Exatamente. Por quê? Porque se verificou ao longo do tempo que as pessoas precisam de um tempo para verificar, às vezes fazer uma prova melhor em casa, ou um produto que dê um defeito rápido, digamos assim. Então, aí veio, digamos assim, essa praxe. Agora, a loja, ela tem que estipular. Então, tem loja que dá 7 dias, que dá 5, que dá 30. Então, depende da loja, aí você tem que verificar junto à loja qual é esse prazo que você tem. Então, a gente vê muito lojas de roupa que dá ali 7 dias para troca. Já vai ter outras, principalmente as grandes lojas de mercado, né, que a gente vê nos shoppings, que já dá 30 dias. Já no comércio digital, a gente tem 7 dias para a troca. Uhum. Só que aí sim está em lei. Está na lei, é obrigatório, a partir do recebimento do produto na sua casa, aquela assinatura que a gente dá, começa a contar o prazo de 7 dias para o arrependimento. Então, a partir dali, você vai ter a condição de olhar o produto, provar o produto, testar o produto e dizer se ficou satisfeito ou não. E você não precisa justificar essa troca, simplesmente não gostei. Não gostei da cor. A cor que eu vi, quando eu fui comprar no site, era uma, mas quando chegou aqui, ela tinha uma cor diferente.
que muitas vezes tem essa diferença. Às vezes você pede um produto, um calçado, por exemplo, que você pede o seu número, mas quando chega a forma é diferente, ele não se adaptou, ele andou ali e não ficou bom, então ele tem o direito ao arrependimento e à troca, sem qualquer custo para o consumidor. Já quando a gente fala no comércio físico, não. Vai depender da loja. E aí, se você não gosta daquele produto ou não se adaptou, mantendo a etiqueta, mantendo o padrão, mantendo a qualidade, você tem o direito à troca dentro daquele prazo estipulado pela loja. E aí sim você vai poder trocar por outro item de igual valor. E se tiver um valor diferenciado, aí pagar a diferença. Isso também vale para esses sites da China, por exemplo, Shein, Shopee, AliExpress, Temu. Temu, esses sites. Porque já é muito burocrático você fazer troca de produto que você compra virtualmente, né? Aí tem que postar, colocar no correio, avisar, mandar código. Então, essa relação, esse direito de arrependimento também vale para esses sites? Também vale. Toda empresa, todo site, todo Big Tech, como chama, né? Hoje é um nome bem falado. Para funcionar no Brasil, ele tem que respeitar a lei brasileira. Então, se ele resolve fazer comércio no Brasil, o site é responsável por essa intermediação. Então, lá vai ter as regras. Às vezes pode demorar um pouco mais essa troca ou não, porque é de fora. Então, eles dão o direito de devolução, muitas vezes, para que você exerça esse direito de arrependimento. E, na maioria das vezes, esses sites internacionais, eles dão o crédito. Porque muitas vezes pode acontecer de não ter aquele produto ou de ficar mais difícil essa troca, justamente pela dinâmica. Mas a devolução garantida com a disponibilização do crédito na conta daquele consumidor. Pois é, interessante isso, Thaís. Eu comprei uma dessas aí, né? Uma calça jeans, e ela tinha tom blue, né? Quando foi lavar, resultado, ela ficou mais envelhecida que o normal e o azul ainda manchou as outras roupas, né? Então ainda teve esse contratempo aí, e a informação da loja que não tinha um fixador, explicou lá, deu uma explicação teórica e mandou outro produto realmente, né? Isso aí aconteceu. Mas é como está falando aqui a Juliana, né? Essa relação nossa com o consumo, ela tem que ser profissionalizada, porque a grande conquista do Código do Consumidor é que você tem direito, né? Antes só tinha esse direito quem vendia, quem produzia, de um modo geral. Então agora você tem direito, esse direito ele é sagrado também para essa relação aí de consumo de um modo geral. Agora um detalhe importante, Juliana, hoje as soluções para, depois do Código do Consumidor, são mais administrativas ou tem horas que temos que acionar os seus préstimos como advogada, por exemplo? Sim, hoje a gente tem, na verdade, uma boa, digamos assim, atuação dos órgãos administrativos. E vem crescendo muito. Então, a gente tem aqui em Maceió, em Alagoas, o PROCON estadual e o PROCON municipal. Algumas cidades no interior também tem o PROCON municipal. A gente tem o consumidor.gov, que é um site ligado ao governo, que você pode fazer essa reclamação diretamente e ele interliga você com as empresas, mas não resolvendo de forma alguma, de forma administrativa. É sempre bom procurar um profissional de sua confiança para aí estar exigindo o cumprimento da legislação, que não vivemos num país sem lei. Temos leis sim, leis boas que devem ser aplicadas. Estamos aqui no assunto de pauta de Semana do Consumidor, porque a garantia do direito é de extrema importância também para proteger os consumidores nessa relação de consumo. Mas eu vou destacar aqui uma situação que ganhou repercussão ontem com um relato da atriz Ingrid Guimarães sobre uma prática abusiva da companhia American Airlines. Num voo de volta dos Estados Unidos para o Brasil, ela teve uma intimação. Ela foi intimada a sair da cadeira dela porque ela foi a escolhida pela companhia, sendo que ela pagou pelo assento para ficar ali numa área econômica premium, que fica entre a econômica e a executiva, porque uma cadeira da executiva quebrou. E a companhia precisou alocar uma passageira para uma área que não fosse a econômica. Ela estava ali entre aquela área e foi a escolhida para sair do lugar dela e ir para uma outra área. E ela se recusou. Obviamente, houve uma coação ali, ela se sentiu também constrangida frente aos outros passageiros, uma situação assim absurda. Nesses casos, a lei do consumidor também incide? Incide sim.
Eu não cheguei a ver esse caso. É até realmente constrangedor, porque absurdo, você, né? da mesma forma que o da classe executiva pagou, ela também pagou. Ela pagou, ela escolheu aquele lugar, ela fez o pagamento por ele, então ela tem o direito de uso. Então, imprevistos você precisam ser administrados pela exatamente, própria companhia. e administrados da melhor forma, sem constranger outras pessoas. Porque ali, veja que ele já tem dois problemas, Thaís. Ele vai ter o problema com aquela da executiva e com ela que foi retirada à força. Então, assim, eu também não sairia, porque eu estava exercendo o meu direito, eu paguei por aquilo ali e estaria exercendo. E, sim, tem toda a proteção das leis brasileiras, aí vai ter a responsabilidade civil, vai ter a questão do constrangimento que ela passou frente a outras pessoas. Fica até parecendo, você até pensa, será realmente que ela estava usando de forma inadequada para estarem exigindo a retirada dela? Perguntou, falando assim... As outras telespectadoras que estão por ali, os outros passageiros, ficam se perguntando por que estão retirando a força? Porque se o outro pagou, você tem que tentar se justificar, dizer que não tem como realocar, porque todos estão, restituir o valor, dar uma compensação póstuma, sabe, para um próximo voo, fazer qualquer tipo de coisa, mas não constranger mais uma pessoa. Não, ela ainda relatou que recebeu um envelope com $300 para o cala-boca, né? Mas foi obrigada a deixar o lugar, né? Então, assim, foi uma postura que realmente ontem ganhou muita repercussão. Muita gente na rede social reagindo ao relato da atriz Ingrid Guimarães pelo transtorno, pelo constrangimento. É um relato assustador. Tá? Muito, muito. Depois você dá uma olhada lá, Juliana, porque realmente é algo assim que você não acredita que parte de uma companhia aérea. Não é barato você pagar uma passagem internacional. E imagina numa situação dessa... ser colocada contra um avião inteiro. Muitas passagens, principalmente quando a gente escolhe esses locais, essas executivas, esses prêmios, são até o mesmo preço de outra passagem. Então, você está pagando pelo seu conforto, muitas vezes um trecho longo, né? Então, você vai a trabalho, cansado, então você escolhe, você tem aquela despesa justamente para utilizar. A outra pessoa também pagou, e se lá, naquele local, não estava funcionando, eles teriam que dar um jeito ou uma compensação, mas não prejudicar mais uma pessoa decorrente dessa falha. Aí, que bom saber que existe o CDC, o Código de Defesa do Consumidor, a lei que protege as relações de consumo em situações como essa. É claro que a maioria dos comentários na página da Ingrid Guimarães diziam assim, processa, e marcando a companhia aérea. Não é assim, acho que a gente já está tão de saco cheio de prática abusiva, de falha nessa relação de consumo, que tem que colocar para fora realmente, processa, porque a gente tem que buscar os direitos, seja pela via administrativa, que é o recomendado no primeiro momento, mas se não conseguir, parta para a via judicial, não tem outro caminho. Tem uma teoria no direito do consumidor que chamada punitive damage, que é justamente a compensação pela falha e também a punição. Não só uma compensação para o consumidor, eu vou dar um dano moral X. Muitas vezes a teoria de punitive damage, ela traz o quê? Um dano moral maior para compensar e educar aquela empresa pelo ato constrangedor que fez o consumidor passar. E é uma teoria amplamente usada tanto no direito brasileiro que vem do direito internacional. Muito bem. Repete a palavra como é? Punitive damage. Vamos gravar aí, viu, Thaís? Vamos treinar aí, porque essa eu não vou pegar de primeira, não. É brincadeira. É bom a gente ficar atento mesmo a esse tipo de situação. Juliana Modesto, advogada, obrigada aqui com a gente mais uma vez no Jornal da Mix, esclarecendo hoje um pouco sobre os direitos do consumidor nessa semana que é especial, é a Semana do Consumidor. Você aí abra o olho na hora de comprar ou adquirir bens e serviços, principalmente no ambiente digital. Juliana, obrigada mais uma vez. Obrigada, seja sempre Thaís, bem-vinda. Obrigada, Márcia. Boa semana. Valeu, brigadão. 6h41, Thaís. 6h41 tem recado da CVC na área, hein? Com a CVC você ativa o modo destinos para aproveitar os melhores lugares do mundo. Compra a viagem dos seus sonhos, agora planeja, né? Compra e planeja, porque se não fizer isso,